deles. Então, assim, bujão de gás que acabou, e eu orei, e Deus me deu para mais 30 dias, fazendo pão, né, André? Fazendo comida para a criançada do patrimônio. Isso na missão? Na missão. Na missão. Assim, experiências espirituais. Fábio. Experiência na oração, pastor. Na oração, de luta travada, Batalha de espiritual. cura, de milagre. Eu tenho muitas para contar, mas muitas mesmo. Por quê? Porque quando você se propõe a servir a Deus e você crê, sabe, é Deus que opera, né? Então, de milagres, de libertação, de batalha com o Espírito. Eu tive assim, no começo, na obra missionária, uma luta muito grande, assim, eu via à noite a mão de Satanás pegar na minha garganta para me matar. E eu repreendia, às vezes acordava ela, vamos orar. E por quê? Porque para onde eu tinha ido, Deus tinha um propósito e o inimigo não me queria nesse propósito. Pastor, falando um pouco do mundo espiritual, a gente vive uma sociedade cética, certo, incrédula. Hoje parece que o povo é mais incrédulo do que antigamente e desacreditam da existência do mundo espiritual. Mas mesmo não acreditando, o mundo espiritual existe. O senhor já teve experiências com o mundo espiritual, né? Sem dúvida. Quem não tem, o crente que não tem a experiência nesse âmbito, ele precisa ter, né? Ele precisa ter. Você tem a experiência positiva, que é onde Deus atua em seu favor, e você tem a experiência negativa, que é onde a adversidade atua contra você, né? Sim. E tem que ser assim. E existem coisas que, ainda que o ser humano humaniza, só vão ser resolvidas no mundo espiritual. Deixa eu te contar uma para você ver. Uma coisa interessante no mundo espiritual, que às vezes você pensa que você tem que ir lá na macumba para ver o diabo agir, né? Eu fui pastorear uma igreja, Fábio. A igreja tinha 30 pessoas na igreja. Pouquíssimo jovem, acho que nem jovem não tinha, meus filhos e um ou outro. E aquela igreja não andava. E tinha profecia todo culto. Mas eram umas profecias assim, sabe? Aí eu ganhei uma mulher para Jesus, eu e a Andréia. Ela era assim, a esposa de um executivo da Sabesp, lá do estado de São Paulo, Companhia da Água. A mulher era uma bênção. E um dia, aquela mulher, ela foi ajudar a André a fazer o negócio das cantinas, e ela estava muito triste. Aí eu perguntei, o que aconteceu? Ela falou assim, o senhor está vendo que eu mudei meu cabelo, né, pastor? Porque o meu marido foi chamado para um jantar e ele me levou no salão para me arrumar. E as irmãs me cercaram ali e me disseram horrores. E essa mulher era a única nova convertida, que ajudava, inclusive, André nas coisas da igreja. Cheia de alegria, cheia de amor. E aí eu fui para o culto à noite e uma dessas irmãs, a chefe, cabelão assim lá no joelho, aquela tradição toda, que Mateus capítulo 7 diz que as nossas tradições invalidam a palavra de Deus. Ela falou, o senhor viu, pastor? A fulana veio me dar a paz do Senhor, eu dei bom dia para ela. Aí eu espero que o senhor hoje a exclua ou discipline ela. Eu falei assim, mas aí eu tenho que disciplinar a senhora também, que não deu a paz do Senhor para a irmã. Essa crueldade sua não merece um castigozinho, né? Ela falou assim, olha, pastor, aqui quem coloca e põe pastor somos nós. E tira pastor, quem coloca pastor e tira somos nós. Nós dobramos os nossos joelhos. Então o senhor faz, o senhor está fora. Oxi. Eu falei, que delícia. Amei. Eu falei, quando é que vocês vão orar aí? Que eu quero vir participar. Vocês vão orar para mim sair? Eu não vim enterrar meu umbigo aqui. Só que tem uma. Eu tenho algo de Deus para falar para vocês. E fiquei quieto. Quando chegou no culto, essa irmã... não faz mal eu alongar um pouquinho essa história? Fique à vontade. Essa irmã, ela dava 9 horas, ela saía. E ela dizia que o culto não podia acabar depois das 9, porque o pessoal trabalhava. E aquela noite, eu preguei... E
no meio da mensagem, eu falei assim, olha, se eu sou o homem de Deus aqui, quem falar Deus disse, Deus não falou, vai ficar doente. Olha, eu não programei isso, sabe? Foi uma coisa que aconteceu. Só eu orando é que vai sarar. Porque falsa profecia, crente emprestando a boca para o diabo para matar pessoas, aqui não vou permitir. E aquele dia uma delas se levantou em profecia contra mim. Contra mim. Naquele culto, no momento da mensagem, Deus mandou eu parar e orar por alguém que estava enfermo. E veio uma mulher. Quando ela chegou na frente do altar, Fábio, ela subiu para cima, no ar, virou de lado, rodou no ar e veio, desceu no chão e foi arrastando o banco e erguendo o banco para cima. Coisa terrível, né? Uhum. Foi terrível. Estava possessa. E aí o Senhor falou para mim, não expulse, continue pregando. E aquelas mulheres foram expulsar. O demônio rasgou saia, bateu, riu, falou o que quis. E eu concluí a mensagem, e as mulheres ali num cantinho, lá fora da igreja, lutando com o demônio. Aí eu falei, agora, entra aqui. Sai dela agora em nome de Jesus. E o demônio saiu. Aí eu falei, tá vendo, irmãos? O diabo falou ali, vocês não são de nada. Deu risada. E de fato, pela força espiritual, nós humanamente falando, não somos de nada. Se Deus não estivesse conosco, Ele matava todos nós aqui. Mas Deus está com alguém aqui. Acabou o culto, foi para casa. No outro dia, isso era num sábado de ceia. No outro dia, no domingo daí, vieram para o culto. Essa mulher deu testemunho. Essa que foi expulso o demônio dela. Fazia quase 10 anos que ela tinha uma infecção embaixo. Um sangramento. Com uma infecção que ela impediu ela de ser esposa do marido dela por uma década. Meu Deus. Ela era uma mulher muito infeliz, muito triste. E naquela noite ela chegou em casa, foi tomar um banho, não sentiu nada. Foi dormir, não estava sentindo nada. Acordou, não sentiu nada. No outro dia, e até aquela hora, ela não teve mais aquele fluxo, aquele sangramento, aquela infecção. A barriga dela era grande, diminuiu. Deus fez uma obra. Porém, uma das não apareceu na igreja. E foi. Aí um dia eu perguntei, cadê a fulana de tal? E a mãe dela ficou assim, com o olho arregalado, olhando para mim. Cadê, irmã? Aqui profetizou. Aí a mãe dela levantou e falou, pastor, o senhor precisa ir lá. O senhor precisa ir lá porque ela está doente. Ela grita de dia e de noite, de dor. E ela não sara, pastor. Já levamos no médico que é psicológico, porque não existe causa para a dor dela. Eu falei, vocês lembram o que eu falei aqui? Então nós vamos lá orar por ela. Se ela quiser, ela pede, eu vou lá. Demorou 3 dias para a mãe dela, falou, pode ir lá orar. Ela preferia ficar com a dor do que se humilhar. Oramos, ela sarou, veio para a igreja. E eu estava lá num dia, lá num culto de domingo, e essa chefona lá que tirava e colocava pastor, saiu 9 horas da noite. E acabou o culto, o Senhor falou, vai lá na casa dela. Vai na casa dela. Você foi junto comigo? Uhum. Quando eu cheguei na casa dela, quando eu olhei na janela, eu já vi o colorido da janela, né? Mudava de cor, né? A janela. Ela ia para dormir porque ela tinha que trabalhar cedo no outro dia. E quando eu bati na porta, que o marido dela abriu, ele estava sentado no sofá, ele abriu a porta assim e era eu. A mulher estava assistindo televisão. Aí eu falei assim, a senhora veio para dormir e está assistindo televisão? O marido dela falou assim, ela não perde uma novela, pastor. Viciada em novela. Aí ela baixou a cabeça e falou, porque o senhor... Eu falei assim, não, eu vim aqui para repreender a irmã. A irmã precisa deixar essas... Porque eles não aceitavam ninguém novo na igreja para não influenciar nos costumes da igreja. Sabe? E o diabo estava tomando conta. Aí ela reclamou de um pastor, eu falei, pastor era o fulano de tal, que quando acabava o culto abraçava nós
e tal. Aí ele falou assim, ele era tão pastor que fugiu com a mulher do presbítero, fulano de tal. Misericórdia. Bom, ou seja, resolvemos o caso. E a igreja, quando nós saímos de lá, prefeito, vereadores, a cidade, irmão, não cabia gente dentro da igreja. Ou seja, você tem experiência com o diabo, às vezes, dentro de igrejas. Dentro, onde é para ser lugar de amor, de alegria, de paz, de bênção, se torna lugar de maldição. Porque a religiosidade, as tradições exageradas, ela impede a ação do Espírito Santo de Deus dentro da igreja. Então a gente tem essas experiências assim, né? E essa é só uma delas, né? Eu acredito na minha geração, fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração, fui escolhido para mudar essa nação.